Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Força na Peruca. Cris Monteiro, tudo bem? Tô ótima, e você, querida? Eu tô bem. Cris Monteiro, como vocês sabem, é uma pessoa que nunca passou dificuldades na vida, nunca pegou ônibus. Imagina, ônibus, o que é isso? Não sabe. Gente, vocês precisam. Baldeação? Baldeação. O que quer dizer baldeação? É balde, são baldes jogados? São balde. A gente tá aqui te zoando, porque eu quero que você conheça a história da Cris Monteiro. Ela tem um livro sensacional, Careca de Saber. E a gente traz aqui no Força na Peruca pessoas que a gente considera que tem uma trajetória que vai inspirar você de algum jeito, né, Cris? Não tenho a menor dúvida. E olha, hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa que é a cara de algumas das coisas mais queridas da gastronomia paulistana. Um empreendedor, uma pessoa que tem uma carreira curiosa, porque eu achava que era um homem da comida desde sempre, mas primeiro veio a formação ali na área de administração, na ESPM. Olha só, hein? Tá curioso, hein? Tá curioso isso. Curioso. Depois é que foi para gastronomia. Olha só. E aí, mesmo sendo uma pessoa já de uma família ligada a isso, ele foi fazer faculdade Não acredito. de gastronomia. Oh, my God. E aí, se meteu em vários empreendimentos que são icônicos aqui de São Paulo. E tá numa fase, zen? Numa fase de busca do seu eu. Não sei. Mas nós vamos saber aqui, Vamos né? ajudar o nosso convidado a achar o seu eu. Édrey Momo, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite, vindo aqui ao Força na Peruca. Imagina, um prazer. Obrigada, querido. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Queria saber primeiro, como é que vocês se conheceram? Eu vou contar essa história, é bem interessante. Bom, me torno política, estou lá no gabinete, tomei posse durante a pandemia e, enfim, aquela situação horrível, todo mundo dentro de casa, logo no começo, nós de máscara, né, lá na Câmara Municipal, e as pessoas de todos os campos econômicos com dificuldades com seus negócios. E não era diferente no ramo de gastronomia, restaurante, bares. E o Édrey e mais duas pessoas procuraram um outro vereador que me chamou para essa reunião. E eu estive lá na reunião e o Édrey estava lá me pedindo ajuda, junto com os outros dois colegas, para abrir o restaurante, ou pelo menos deixar servir na calçada e tal. E eu me lembro, eu não sei se ele vai se lembrar dessa passagem, né? Porque como eu moro muito perto de bares, e os bares me perturbam bastante, eu falei assim para eles, né? Falei, olha, acho que vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Tem uma pandemia aí, não sei o que e tal, meio, né, espoleta, né? Não, mas a gente quer... E tem a história do IPVA, né? Porque IPTU, desculpe. Os caras ainda continuam pagando IPTU, né? E aí eu acho que eles tinham um ponto, né? Enfim, paga IPTU, mas não pode fazer receita. Então, nesse aspecto, eu concordei com eles. Mas eu era aquela pessoa que eu achava que a gente tinha que ficar dentro de casa. E eu falei, não, acho que não vou ajudar vocês com isso, não. Mas, apesar disso, a gente ficou amigo. Depois a gente se falou várias vezes. Aí eu fiquei passando atualizações para eles sobre o projeto chamado PPI, que era um projeto de refinanciamento da dívida do IPTU, e a gente tá aí até hoje, ele está aqui com a gente. É isso, né? É isso. É uma época difícil, essa pandemia pegou a gente de um jeito bastante desconfortável, assim, sabe? Eu esperava muito mais do poder público, eu fiquei extremamente chateado, sabe? Tipo, não sei nem se é essa palavra. Mas, por exemplo, eu briguei muito. Fui várias vezes lá falar com o Dória, sabe? Tipo, eles montaram uma comissão para atender a gente, falar com a Cris. Assim, não existia nenhuma contrapartida, sabe? Nem de funcionamento, nem de liberação de contas, nem nada. Foi uma fase muito dura. Eu quebrei 3 negócios nessa época. Fechei 3 coisas. Uau! E estou pagando contas até hoje da pandemia. Então, assim, foi muito ruim. Isso é importante até para a gente falar mais, né? Porque a vida do empreendedor, numa situação como essa, e ele falou logo no começo, ficou decepcionado com o poder público, né? Que é uma coisa que nos falta quando a gente precisa. Eu era Bruno Covas ainda, quando ele estava vivo na época, óbvio. Eu até tinha escrito para ele. Falei, poxa, libera o IPTU. Isso. Só libera. A gente não quer deixar de pagar. A gente, enfim, quem é empresário sério não quer deixar nada para trás. Você paga todos os impostos, enfim, você tem um papel social.
no qual você não vai fugir dele, não vai arrumar uma artimanha para sair dele por conta de aproveitar uma pandemia. Não havia isso no nosso entendimento como empresários. A gente fez uma associação séria, se chamava Gastronomia Viva, juntou as duas associações grandes que tem, que é a ANR, que é a Associação Nacional de Restaurantes, e a Abrazel, que pela primeira vez sentou todo mundo junto, sabe? Que são associações Sérias. que diferem um pouco, até, como é que eu vou dizer? Eles brigam um pouco pelos associados, né? Às vezes você pode ser associado das duas, enfim. Mas era o que a gente tinha. E a gente conseguiu se juntar um pouco. E aí a discussão era exatamente essa. Todo mundo que estava ali tinha a seriedade de dizer assim, olha, a gente não quer nenhum benefício. A gente quer uma ajuda no sentido de prazo de pagamento. Está fechado? Ok. Vamos organizar isso. Mas não me cobre. Sabe, ameaçavam cortar a luz, a água, IPTU para trás, banco não liberou absolutamente nada, impostos, sabe? Série de coisas assim. Então foi muito ruim, porque a ordem veio assim, fecha. Eu dei uma entrevista na CNN exatamente no dia seguinte que foi o fechamento. Essa entrevista rodou o Brasil inteiro, foi parado até no Bolsonaro, porque assim, eu me emociono. E capaz de me emocionar de novo aqui, mas assim, a repórter colocou o microfone na minha cara e falou assim, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. É óbvio que eu não sei. Porque isso é uma coisa inédita. Eu já passei por todos os planos econômicos e crises e etc. Que você puder imaginar dentro da nossa pandemia tributária e monetária que a gente viveu aqui no Brasil até agora. Mas assim, a minha preocupação é o que eu faço com os meus funcionários. E nesse momento eu me emociono, porque é muito simples para mim. Eu tenho a casa, eu não preciso pagar aluguel, eu tenho família, eu tenho patrimônio, qualquer coisa se resolve. Mas quando eu chego para o meu garçom, que 80%, 90% da renda dele vem de gorjeta, de caixinha, do serviço, e digo para ele simplesmente vai para casa, sendo que eu não poderia eventualmente nem pagar o salário deles, porque eu não tenho renda nenhuma. E o governo não dá nenhuma hipótese no sentido que assim, olha, eu vou te dar um auxílio, se tivesse um programa pronto. E assim, eu não me conformei em dizer para eles vão para casa. Porque você perder tua renda 80%, 90% de um mês para o outro, sendo que, infelizmente, o pessoal que tem menos condição usa praticamente 100% ou 110% da renda para pagar suas contas. E você chega para uma pessoa dessa e fala assim, olha, você não vai ter nenhuma receita. E não tinha prazo para nada. Cara, eu me emociono, choro na frente das câmeras. Isso corre um pouco para todo lado para dizer assim, olha, a situação das pessoas, você não pode simplesmente dizer fecha teu negócio. Eu tenho responsabilidade com as pessoas que trabalham comigo. Então foi muito duro, foi uma fase muito difícil para mim, assim. Óbvio, a gente fez o maior esforço, eu até demiti todo mundo, porque era a única maneira que tinha na época, as medidas foram acontecendo ao longo do tempo, né? Eu imagino também não deve ser fácil para um governante ou para, enfim, tomar decisões em cima disso. Mas assim, eu resolvi por demitir todos, porque pelo menos o cara dava entrada no seguro-desemprego, podia sacar o fundo de garantia e foi o dinheiro que eles usaram nesse período, né? E nem sabia se eu ia abrir depois. Alguns negócios a gente não reabriu e acabei perdendo essas pessoas. Mas quando a gente voltou a funcionar foi muito bacana porque a minha equipe é basicamente a mesma do que era, sabe? Tipo, então todos voltaram, enfim. Legal. Foi muito legal. E essa foi, enfim, você... Eu falo demais também, então por favor não me interrompam. Ao contrário, que eu acho que foi muito... Essa perspectiva que você deu aí, até estou lembrando, né, do nosso primeiro encontro, é uma perspectiva muito interessante de uma pessoa que está de um outro lado que não entende tanto o que você está descrevendo aqui. E aí eu queria perguntar, né, você falou de planos econômicos, né? Imagina, empreendedor tem uma vida difícil, ganha, perde e tal. A pandemia foi a pior coisa que você passou como empreendedor do ramo de gastronomia? Com certeza. Foi, com né? certeza, foi. Os planos econômicos todos, aquele que o Collor entrou e fechou tudo. Pegou as poupanças. A roda estava girando. Então, assim, eu lembro no plano Collor, foi muito engraçado, porque meu pai estava indo para a Europa. Meu pai era... Não foi 90, né? 89? Acho. 89. 89.
Eu era um menino ainda. Né? Eu também era. Eu também, né? Eu também. É, Meu não, mas pai todos ainda estava meninos. mais ativo, assim, né? Cuidando A gente devia filha. falar que não era nascida ainda. Ai, Perdemos eu acho que eu essa não era. oportunidade. Não, eu mas- também não. Eu me esqueci, me confundi. Não, nem lembro escola, Quem é? não lembro. Plano o quê? Plano... Aí meu pai ainda era ativo, assim, ele que cuidava do negócio, assim. Quer dizer, eu trabalhava, mas ele era o mentor ali, né? E ele tinha uma viagem marcada um pouco antes. E aí soltaram o plano e eu não vou viajar. Eu falei, não, vai, pai, não tem problema nenhum. Não, mas o que você vai fazer? Não, pode ir. E ele foi com a minha mãe. E aí ele me ligava sempre e eu lembro que o confisco foi numa quinta, acho, numa sexta, era um feriado bancário, alguma coisa assim. E todo mundo só tinha 5 mil, 50 mil, não lembro. Era 50 reais. Né? Não Que não era reais, era cruzados. Cruzeiros. É, enfim, Alguma vai moeda saber. qualquer, mas era 5 qualquer coisa. E eu lembro que, assim, isso foi numa sexta, a pizzaria trabalhou sábado e domingo, e segunda-feira eu era uma das pessoas mais ricas. Ah, porque você Do estava cheio de Brasil. dinheiro no Porque caixa. todo o faturamento da pizzaria no final de semana estava na minha mão. Eu não sabia o que fazer, se pôr no banco ou não, sabe aquelas coisas? Era muito pagamento em dinheiro, cheque. Então, assim, Que legal essa história. Não, gente, mas como é que você vai pôr no banco? Não põe Medo no banco, de pôr no medo banco e de de tirar. tomarem de novo. Então, e aí eu era, juro, eu e o Hermínio de Moraes, Paulo Leman deviam estar ali alinhados, né? Tipo, muito perto um do outro. E eu lembro que na segunda-feira começou uma confusão de gente que tinha dívida para pagar, vender coisa. Então, assim. Gente, morreu, teve ataque cardíaco, se suicidou. Claro, e você tinha um negócio andando, você pagou e não. Aliás, você entregou e não recebeu, entendeu? Isso. Desculpa. E aí eu tinha, na época, moleque, eu tinha o Cadete GSI, eu lembro bem. Conversível branco, Ah, assim, um carro. imagina. Nossa, era o carro. O O carro. GSI conversível. Eu lembro, Era tinha uns brancos, o assim, lindo. carro. E aí, O carro. o que acontece? Começa a aparecer um monte de carros para vender desses, assim, muito baratos, porque o cara precisava pegar algum dinheiro. E eu tinha muito dinheiro, eu podia comprar 10, 12, 15. Sensacional essa história. E aí eu ligo pro meu pai, eu vou comprar uns cadetes aqui. Pra gente fazer um dinheiro. Ele falou, não mexa no dinheiro. Meu pai sempre foi muito Mais conservador. cauteloso. E você era mais jovem também, né? Imagina, Então, eu nunca tive tinha juízo, um imagina ímpeto. nessa época. Ainda bem que tinha meu pai, senão... Eu brinco muito que a pizzaria é o que é hoje, que eu acho que, assim, óbvio, ela poderia estar gigante ou não existir, se fosse só minha, entendeu? A família te coloca uns guarda-reios aí, uns para-choques, no sentido de dizer... Porque, assim, eu sempre fui muito ousado, vamos dizer assim. Nos negócios. Primeiro eu empreendo, depois eu vejo o que eu faço, né? Mas deixa eu te interromper nisso aí. E o seu pai não era assim? Não, meu pai era maestro. Ah, peraí, Gente. vamos voltar umas casas para trás. Porque assim, o pai dele, pra quem não sabe, vamos lá. é fundador de um ícone de São Paulo, que é a Pizzaria 1900. Exatamente. Queridíssima. Assim, todo mundo tem uma memória na 1900. Meus amigos são de outra cidade, quando vem aqui em São Paulo, quer ir numa pizzaria, é lá. Eu sempre pensei que ele era um cara da gastronomia. Que ele era um pizzaiolo. Eu sempre pensei isso. Não, olha a história. Então vamos lá, tem História- história, tem história. Essa história é ótima, porque assim, é coisa de maluco mesmo. Meu pai nunca foi um cara normal e acho que a genética prevaleceu. Mas assim, o que é engraçado nessa história toda é que meu pai sempre trabalhou muito, maestro, músico, ele era viola da Orquestra Sinfônica Municipal, tinha coral em Americana, até falando com a Jaque que ela é de lá, e aí eu fazia companhia pro meu pai para ele voltar à noite e não dormir no carro. Então tinha essas coisas, meu pai trabalhava bastante. E gostava de comer, sempre foi aquele programa chato para comer lá, né? Ele era o chato. E aí a gente... meus pais compraram um sítio em Juquitiba, no final da década de 70. E meu pai começou a construir um forninho de pizza. Ele fez o forninho. E ele começou a fazer pizza no sítio. E chamava os amigos, com qualquer confraternização do final de semana. Vamos lá para o sítio. E as pessoas comiam a pizza do meu pai e adoravam. Ele tinha lá a receita que ele tinha feito, o jeito de fazer o molho de tomate. Era uma coisa bastante... Eu lembro até hoje do gosto, assim, sabe? Tipo, uma coisa muito Que legal. de memória afetiva, assim, muito marcante.
E aí os amigos ficavam assim, Giovanni, por que você não abre uma pizzaria? Por que você não abre uma pizzaria? Por que você não abre uma pizzaria? E meu pai teve de herança, né, do avô dele o galpão da onde é a loja da 1900 da Vila Mariana, que é um galpão antigo, construído pelo meu bisavô na década de 20, 1900 e alguma coisinha assim. E esse imóvel ficou de herança para o meu pai. E estava vazio. Enfim, tinha sido fábrica de transformador de bonde, fábrica de estopa, e por último era uma serralheria. E o serralheiro, o raio do Toninho, que era inquilino do meu pai, falou, olha, Giovanni, eu vou sair, tudo tal. E vagou esse galpão. Meu pai, o que eu faço com o galpão? A ideia da pizzaria. E ele fazia muito casamento, muita música para casamento. Então, Porque era maestro. claro, as pessoas iam na minha casa para escutar as peças que ele ia tocar. E ele precisava de um lugar para ensaiar a orquestra, aquelas coisas todas. E ele ficou na dúvida entre pegar um galpão e fazer um estúdio de música ou uma pizzaria. Eu agradeço todo dia que foi pizza. Que eu não sei tocar o bifinho, né? Sabe? O bife. Jura? Não, horrível, horrível. Enfim, coisa. é casa de ferreiro. Espeto é de pau. Então Ou foi você se compara com ele e acha que nunca tá Não, bom? pois é. Meu irmão ainda tem uma veia mais artística, mas eu sou péssimo, não adianta. Eu já tentei de tudo, eu já desisti de várias coisas, uma delas foi a música. Mas enfim, só para dizer, e aí, por isso que chama 1900, porque o galpão era da década de 20. E aí minha mãe, vamos chamar de 1900, arredondou o número lá. Meu pai se juntou com a minha avó, Mãe dele? mãe da minha mãe, sogra. Com a sogra? Pra ser sócio de sogra, porque ela tinha recebido um dinheiro da Itália, porque, enfim, ela tinha vindo para cá, meio no negócio da guerra, enfim, tinha uma poupancinha qualquer. Aham. Né? Recebeu algum benefício e dividiram lá. Então, eles ficaram sócios e montaram a pizzaria. Então, assim... Isso foi no final da década de 70. Não. No início da década de 80. O sítio é no final da década de 70. Ah, tá. A pizzaria fez 41 anos agora, dia 1º de maio. Então, 83, para ser mais exato. Agora, E abriu meio na louca, assim, sem saber absolutamente nada, nada. Só fazia pizza. e a receita da pizza era a receita do seu pai que ele fazia para os amigos na confraternização. Isso durou, sei lá, 41 anos. Meu irmão mudou a receita faz uns 5 anos, acho. Olha. Porque a gente, obviamente, a receita do meu pai era muito simples. Simples no sentido... Não é uma pizza... É que assim, que a gastronomia vai evoluindo, enfim, como tudo. E hoje a fermentação é um fator importante. Até para questão de digestão, enfim. As coisas de fermentação mais longa, onde a fermentação já acontece fora, né? A fermentação de 24, 48 horas, ela ajuda você na digestão do produto. Quando meu pai fazia pizza, ele esquentava o forno 4 da tarde, fazia a massa às 5, servia a pizza às 6. Era uma bomba de fermento, entende? Então, a estrutura do glúten na farinha, enfim, eu não vou gastar um podcast com essa bobagem. Mas, enfim, hoje é uma pizza, a gente tem uma pizza de fermentação mais longa, uma pizza mais digerível, talvez seja a palavra. É isso. Gente, olha que coisa curiosa, eu nunca tinha imaginado isso de você ter mudanças tão significativas, né? De pesquisa, de tecnologia, disso, daquilo, que até o básico do básico do que a gente come. Mas eu acho que assim, muda a gente está né? num processo, isso é muito importante de dizer, de voltar um pouco às bases alimentares do passado, né? Aquele, sabe, eu sou um estudioso um pouco assim do jejum intermitente, das coisas mais naturais, de comer melhor, aquela coisa toda. A gente partiu para uma indústria de alimentação que faz muito mal para o nosso organismo, né? Então, assim, a maioria das pessoas hoje que vão à frente na gastronomia estão buscando produtos melhores, com receitas melhores, com métodos de cocções melhores, enfim, para que isso agrida menos o nosso organismo, né? Antropologicamente falando, a gente come enlatados e industrializados faz 60, 70 anos. É verdade. E nosso organismo tem milhares de anos que nunca comeram esse tipo de coisa. Então, existem teses, enfim, eu estou longe de ser especialista no assunto, mas existem teses que a alimentação é um dos grandes causadores. Doenças. Das 5 doenças que mais matam mais. São infartos, cânceres, enfim, hipertensão, enfim.
As doenças cardíacas. Eu estava escutando, eu também sou super cuidadosa com a minha alimentação, mas eu estava escutando hoje no rádio, inclusive, sobre essa coisa do alimento ultraprocessado, né? E eu me lembro, um pouco talvez do que você está falando, a minha mãe e minha avó cozinhavam, ia na feira, comprava o quiabo, a couve e cozinhava, né? Com o tempo, eu acho que com o advento da mulher ter saído de casa e tal, procurou-se facilitar a vida das famílias. Então, as coisas vieram mais empacotadas. Chegava e abria a caixa e fazia a cozinha, né? Agora, a gente está pagando um preço por isso e estamos voltando para a comida de verdade, né? Para comer comida, voltar e talvez ser mais simplificado, né? Para também não deixar todo mundo maluco dentro da cozinha, mas à medida em que a gente possa voltar a comer comida e não seja... O cara hoje no rádio falava, tem algumas batatas fritas que nem batata tem. Não, pra você ter uma ideia, tudo que é industrializado tem 3 coisas que atraem o nosso... né? O palato, né? Que é gordura, sal e açúcar. Olha. Então, assim, todo produto industrializado, você pode comprar uma bolacha salgada, tem açúcar. Você pode comprar uma bolacha doce, tem sal. Então, assim, porque faz parte da indústria tudo isso para que seja gostoso de comer, né? Você está dizendo, a coisa... E acho que, assim, isso é um problema. Que, óbvio, a população do mundo só cresceu por conta disso. Enfim, tem teses e teses e teses e teses, assim. O que eu posso dizer? Eu tento comer o mais perto do que a gente comia há milhares de anos atrás. Ponto. Entendeu? Isso eu acho que é um movimento que eu vejo muita gente fazendo hoje. E digo assim, de todas as classes sociais, de querer comer comida. Não é a coisa... não, nunca meu filho vai tomar um refrigerante. Nunca... Não é isso. É do tipo, a base, né? É comida. E eu vi um estudo tão interessante, outro dia eu estava lendo, olha que interessante isso. Nos países mais desenvolvidos, isso já se proliferou mais. Então, a indústria da alimentação, ela se adapta. E aí eles fazem um cálculo, país por país, de quanto tempo demora para você fazer uma comida, e compara, por exemplo, a Holanda e o Brasil. Com o que você tem disponível no Brasil. Você vai fazer lá uma carne, um legume, um não sei o quê, papapá, sem nenhuma coisa de química. Então, a mulher aqui demora 50 minutos com o que tem disponível. Na Holanda é 15. Pois. Porque eles já cortam diferente, embalam diferente, não sei o quê. Olha que interessante. Ou seja, a comida, ela é natural, mas ela já vem facilitada. Isso. Então, já vem descascada, a carne vem limpa. Isso. Porque até os métodos de cocção, de preservação, estão mais modernos, né? Quer dizer, existe sous vide, existe... Existe o quê? Sous vide, maravilha. um tipo de cozimento... Nossa, desculpa a minha ignorância, viu, gente? Não, perdão. Você cozinha ele dentro de uma água que você controla a temperatura, ele embalado, entendeu? Então, assim, o método de cocção é mais lento, então preserva melhor, ele é embalado, sabe? Então, assim, tem atmosfera modificada, tem uma série de coisas que a indústria vai evoluindo, não no lado de enganar o palato, ou enganar o consumidor, ou produzir facilitar. coisa, mas no sentido de, olha, vamos preparar um produto bom e arrumar um jeito disso ficar mais, como é que eu vou dizer, durável, né? Ou que você consiga consumir de uma forma mais... A embalagem melhorou muito, enfim, tem uma série de questões aí. Interessante essa coisa de 50 minutos no Brasil e 15 na Holanda. Mas é isso. Você vai abrir um saquinho, por exemplo, talvez você vá abrir um saquinho na Holanda, aquele produto já está pré-cozido, né? Vamos dizer. Isso, você só então, dá a finalização. Eu não preciso cozinhar um feijão, por exemplo. 2 horas, uma panela de pressão, sei lá. Enfim. Não, mas tem um feijão já semi-pronto, semi-cozido, muito bem embalado e está super natural ali. Em 10 minutos eu aqueço, entendeu? Legal isso, né? E também processo de pesquisa. limpeza de vegetais. Sem descascar, processo de picar. descascar, picar e de conservar aquilo. Eles têm até lâmpadas que são colocadas nos mercados que você consegue, vamos dizer, vender um tomate cortado já sem aquilo estragar, porque a lâmpada do negócio, o jeito de refrigerar... Sensacional. E aí aqui não tem jeito, você tem que comprar o tomate e você picar. sabe que a gente é muito triste o que acontece, por exemplo, quando a gente olha o lado da nossa indústria, né? Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, eu quero comprar, um exemplo, da Sadia, da Seara, sei lá, um frigorífico qualquer aqui. Eu quero presunto, tá bom. Ele vai me vender a peça de presunto.
Estados Unidos, eu quero presunto. Tá, você quer fatiado? Qual a espessura? Qual o tamanho? Papapá. A industrialização já adianta o teu processo dentro da cozinha. Quando você compra para um restaurante, por exemplo. Né? O que isso adianta muito a questão de custos. Claro. Inclusive. Você Né? não vai ter Porque mais uma pessoa tem ali. menos gente na cozinha, porque obviamente a mão de obra lá fora é um pouco mais cara do que aqui. Então, assim, a gente derrapa no nosso próprio... Uma coisa que aconteceu recentemente, como exemplo, é que a gente tentou, uma época, trocar a calabresa que a gente comprava no fornecedor. Vamos botar uma coisa mais natural, uma coisa com menos aditivos, sei lá, vamos tentar. Não deu certo. Não, eu quero aquela. Ah, o consumidor. Olha isso. Que tá aqui, né? Tá no cérebro do cara. Ele É igual vai... tomar café com açúcar, Eu sei. ou com adoçante. Isso é ótimo Cara, exemplo. Café, o gosto do café é aquilo. Toma café como ele é. Você não gosta de café, então não toma. Não Muito põe bom. açúcar no café. Nem adoçante, por favor. Escutaram, pessoas? Faz mal. Os Sei. dois fazem mal, isso que é pior. Exato. Não, na minha casa, minha mãe fazia café com açúcar, mineira e tal, né? Eu cresci tomando café com açúcar. E já há muitos, muitos anos, aí depois passei do açúcar, quero emagrecer, não quero engordar, blá, blá, adoçante. Fui consumidora de adoçante durante anos. Eu já não consumo no café nem açúcar, nem adoçante, talvez uns 20 anos. Pois é. Nada. Tem gente que acha café ruim, então não toma. Não toma, né? Exato. E aí Você põe aconteceu uma situação onde eu fui a algum lugar e me ofereceram um café, eu aceitei. Quando eu boto na boca, o café veio com açúcar. E aquilo para mim, eu falei, nossa, que... Não, aí eu falei, puxa, não vou tomar esse café com açúcar. Porque já mudou para Claro. mim, eu não suporto café com açúcar. Claro. Agora, eu fiquei com uma curiosidade. O seu pai, você falou... Só uma? Com várias. Com várias, vamos lá. Seu pai, você falou que se chama Giovanni. E de onde sai Edrei? Puta, essa é uma outra novela. Então conta Então, essa vamos lá, novela. rápido. Que é um, Vou é um ser nome... Minha mãe, diz ela, que estava fazendo primeira comunhão, ou crisma, qualquer coisa, enfim. E ela tinha que fazer alguma coisa que tinha na Bíblia, alguma coisa que ela tinha que procurar, uma pesquisa, qualquer coisa. E ela disse que estava folheando e achou um mapa lá e tinha um monte de cidadezinhas, né? Jerusalém, não sei lá. E tinha uma cidadezinha que chamava Edrei, E-D-R-I. Edri. Eu nunca achei esse mapa. Não sei se minha mãe sonhou. Eu já brinquei com ela, mas enfim. E diz ela que estava lá. E aí ela falou assim, poxa, Edrei, se eu colocar um E e um Y, fica Edrei. Meu primeiro filho vai chamar Edrei. Isso ela devia ter 12 anos. E aí, 20 e poucos anos depois eu nasci e tô aqui, brigando com o meu nome. Todo mundo, não é Edrei, é Edrei. Não, Edrei. Éder. Putz. Porteiro, então, de prédio, tadinhos. Não sei se é o interfone. Muito bom, muito divertido. bom. É aquele nome que é impossível. Você portaria de prédio, consultório médico. Pois é, ninguém acerta. Coisa que você precisa preencher ficha, cadastro. Dá sempre trabalho, dá trabalho. Agora Mas vamos... é bom porque também ninguém se engana, né? Você conhece o Edrei? Não precisa nem Todo falar mundo mais sabe. nada. É. Aquele, sei. Você não conhece nenhum Edrei. Conheço, por acaso conheço. Ah, não. Não. E a história é curiosa, porque assim, esse Edrei, uma amiga minha foi trabalhar num banco, acho que era um banco. E ela me liga e fala, Edrei, você não acredita. Eu falei, o que foi? Pela primeira vez, um Edrei vai mandar em mim. Eu falei, explica melhor, Elisa. Ela falou assim, não, acabei de ser contratado a trabalhar num banco e meu chefe chama Edrei. Eu falei, você tá de zoeira? Ela falou assim, não tô. E escreve igual o meu, porque eu já vi alguns com I, sei lá. Foi igualzinho. Quero conhecer esse cara. Aí marcamos um café. Aí eu fui tomar um café com o cara. E olha as coisas como são curiosas. E esse cara chama Edrei. E aí foi da onde veio o seu nome? Da minha avó. Sua avó que deu esse nome? Foi. Mas por da onde? Aí eu nasci no Hospital do Servidor. Minha mãe trabalhava na CETESB. Eu nasci no Hospital do Servidor estadual na Pedro Toledo. A avó dele, a gente tem uma diferença de idade, ele é mais novo do que eu. Acho que 12 anos ou 15, sei lá. A avó dele trabalhava de enfermeira nos anos de 66 a 73, Quando que foi você quando eu nasceu. nasci. E a única explicação é que tenha sido a avó dele que tinha visto isso. Eu acho um barato essa história, não sei o que lá, Claro. a gente começa a conversar. Ele nasceu em abril que nem eu, fez CPUR que nem eu, taurino que nem eu, enfim, tem um monte de coincidências.
Mas a pior coincidência é que eu postei essa historinha no Facebook, sei lá, na época era Facebook. Postei uma foto nossa, os cartõezinhos, aquela coisa, olha que curioso, e ele chama. Aí aparece um comentário, com o mesmo sobrenome, um cara chamado Eric, e dizendo assim, nossa, que legal essa história, não sei o que lá, pô, valeu, mano. Aí, você é irmão do Edrey? Ele fala, sou. Meu irmão também chama Eric. Seu irmão se chama Eric e o irmão dele chama Também, Eric. Também. Gente. E a gente descobriu isso no post do Facebook, você acredita? Não E a acredito. gente ria muito, cara, ria muito. Sim. O Eric dele é com C, o do meu irmão com K. É a única diferença. Mas quando eu olhei, eu falei, não é possível isso. Que acontecer. coisa, hein? Eu falei, meu Deus do céu. Aí você acredita em coincidências? Eu não sei. Nossa, muito. Que história, hein? Não é uma É história engraçado. É. essas coisas que acontecem na vida que a gente não Mas tem agora eu explicação. tava viajando, só para falar de mais uma coincidência, que depois eu postei também, e eu fico vendo as pessoas, a reação que as pessoas têm em relação a acreditar em coincidências, ou acreditar em outras vidas, ou enfim. Dia 3 de junho, fez 22 meses que meu pai morreu, vai fazer agora 2 anos em agosto. Eu queria ir para Ronda, que é uma cidade ali na Espanha, que eu não conhecia. E fiquei enrolando uns 3, 4 dias para ir. E exatamente no dia 3 eu vou. E aí eu chego lá, e tem um coretinho assim, e uma moça tocando um violino. Cara, eu falei, não é possível. E ela toca uma música, e era bem no dia do mês, né, que meu pai tinha, né? Cara, quando você olha aquilo tudo, você fala, pô, não é possível. Eu chorava, assim, compulsivamente, assim. E as pessoas olhavam, não estavam entendendo nada. Porque, eu falei, por que eu não fui dia 2, entendeu? Eu fui pensando muito no meu pai, sabe? Puta, hoje faz 22 meses que ele morreu, aquela coisa toda, tal. Chego no lugar tocando uma música linda, enfim. Emocionante. Cara, aí você fala, isso foi coincidência? Aí tem que dizer, não, foi ele que pediu pra tocar, sabe? Enfim, Entendi tudo. Aí vem todas as teorias, né? Vem um monte de muito teorias. engraçado. Engraçado, curioso, sei lá. Enfim. Eu queria tá- voltar um pouquinho, desculpa, vai. Você está numa fase É. de busca de significados, é isso? Porque a gente, não sei, quando a gente se sabia? questiona, porque, né? Eu tô bem esquisito, assim, eu posso dizer. Defina esquisito. Eu acho que as pessoas não têm parado mais para olhar as coisas que estão acontecendo. Pelo próprio ritmo da vida e o celular e a tua eterna coisa de correr atrás das coisas o tempo todo, sabe? Como se você tivesse obrigações, né? E eu acho que isso faz mal, tem feito mal. E quando eu tenho observado que quando eu paro para observar as coisas com calma, tipo, eu não quero fazer nada. Eu quero simplesmente sentar num lugar e ter um momento de contemplação, sabe? Que seja para nascer do sol, que seja meio-dia, sei lá, não tem um dia nem horário. É você parar e prestar atenção. A gente passa a vida, está passando a vida muito rápido. Acho que a gente escuta o áudio do WhatsApp acelerado, porque você está sempre querendo ler manchete, não ler notícia. O tempo todo, assim. E acho que isso tem feito mal para a cabeça da gente, né? Muita gente toma remédio para dormir, porque não consegue desligar a cabeça. Enfim, eu passei uma fase difícil, pós-pandemia, tive depressão, síndrome do pânico, tudo. E eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma saída para isso, porque isso não é normal. Não pode ser que isso esteja acontecendo. Qual é o motivo disso estar acontecendo? Aí eu fui tentar resgatar isso. Aí eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela, andei 30 dias sozinho, olhando para as coisas, né? Parando para olhar as coisas. E as pessoas não têm parado. Então, assim, eu tomei uma certa decisão que, assim, eu paro agora para olhar um pouco as coisas. Tento olhar todo dia, passei agora 20 dias olhando para nada. Sentava na beira da praia, ficava olhando o céu. Sabe? Um minuto respirando, aquela coisa, sei lá, de você escutar você, sabe? Você conversar, você se enxergar. Eu acho que é importante as pessoas observarem por que elas estão sentindo coisas. E a gente não está tendo tempo de parar para se perceber. Que acho que essa é a grande falha dessa loucura que está a vida da gente. Então eu acho que eu estou um pouco mais contemplativo nesse sentido. Eu paro para me observar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu senti aquilo? Sabe? Então,
para um pouquinho e começa a observar desde de manhã o que você fez, como é que você chegou nessa situação. Onde que tua cabeça está te levando. É óbvio que tem um monte de subterfúgios de remédios, etc. Que eu acho que se você parar um pouquinho, né? E escutar um pouquinho você mesmo, né? Por que eu estou me sentindo assim? Eu me pergunto todo dia quase. O que aconteceu hoje que eu estou assim? O que eu fiz ontem? Por que eu dormi pouco, dormi menos? Acordei, recebi uma notícia, vi uma coisa. E acho que é uma forma de você se blindar um pouco dessa doideira que a gente vive, sabe? Então eu tenho andado um pouco buscando o tempo todo as razões por que eu me sinto assim e cada vez menos eu me importo como é que as outras pessoas estão me percebendo. Que também é super libertador, né? A tua opinião sobre mim, desculpa, pouco importa, né? Eu sei o que eu tô sentindo, né? Então... Mas precisa força na peruca para isso, É porque verdade. você se questionar, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô agindo assim? Isso é muito duro, né? Não, você sabe o que é pior? As pessoas não se permitem sentir coisas. Eu tô me sentindo mal. Tá bom, curte. Eu tô me sentindo sozinho. Curte. Aguenta. Segura um pouquinho. Não vai ligar a televisão, não vai ligar para... Não pega o WhatsApp, não vai ver o Instagram de ninguém, Ótimo. Não vai para uma festa. Cara, não vai buscar uma desculpa ou uma fuga para essa sensação. Essa eu acho que a grande sacada da vida é que a gente tá deixando de sentir coisas. A gente só quer sentir o bom. Eu tô atrás de dopamina o tempo todo. Eu tô atrás de adrenalina o tempo todo. Coisas que me movimentam, me acendem, Não. É uma ditadura da felicidade, mal, né? Você sentir mal, sentir dor, tristeza é importantíssimo. É o que eu falo. Eu choro por qualquer coisa, entendeu? Porque eu deixo. Eu não posso ver um filme que eu choro. Eu não posso lembrar do meu pai que eu choro. Eu falei no negócio da entrevista, eu choro. Por quê? Porque eu solto a minha emoção. Eu não tenho vergonha. E acho que isso que é importante, porque as pessoas estão todas superficiais. Estou num lugar ruim. Estou num lugar ruim, eu não fico. Quando desculpa, eu vou embora. Não preciso ficar aqui. Entende? Porque eu quero sentir as coisas que eu tenho que sentir. Entendeu? Eu não vou atrás de... tem gente que fala, você não vai sair hoje? Eu falo, não, vou para casa, ler um livro, dormir, tá tudo certo. Eu não preciso, né, me enganar o tempo todo, ficar buscando coisas para não deixar minha cabeça, de certa maneira, ir para lugares que você não quer. Né? Proust já dizia, né? A gente só cresce no sofrimento, né? Aliás, é isso, o sofrimento ele é fundamental. A tua história, você é o que você é hoje pelo tanto de pancada que você levou. Agora, se você tem uma vida... É o que acontece com a juventude hoje. A vida dessa molecada está muito confortável. Não tem, até dos meus filhos. Não tem falta, né? A gente não quer que os nossos filhos sofram. É muito difícil. Muito. E às vezes deixar sofrer é importante. Tem que deixar, né? Vai construir resiliência. Que é que a gente está falando de empreendedorismo, né? Quer dizer assim, por que eu estou aqui até agora? Porque eu fui resiliente, é só isso. Eu não sou melhor que ninguém, eu não tenho receitas espetaculares de nada, não tenho fórmulas para nada. É resiliência. E na área de gastronomia, se você não tiver resiliência, você não fica. Né? Porque é sábado, domingo, feriado, problema para todo lado. É um tipo de indústria... Nossa. É um tipo de indústria bem curiosa, porque assim, diferentemente da indústria em si, né? Eu vou fazer uma camiseta. Ok, então põe para produzir camiseta. 15 tamanho M, 20 tamanho P, depois manda para a loja e a loja vende. Restaurante não. Que camisa que você quer? M, vou fazer. M, que cor que era mesmo? Preta. Dá para ser branca? Dá, eu vou trocar. Aí eu faço a branca, aí eu volto. E isso tudo está acontecendo em 15 minutos. Que é o tempo que você está sentado numa mesa num restaurante. Então assim, eu quero um prato assim, sabe, ok, tá no meu cardápio, tá tudo bem. O cliente quer mudar, aquilo é feito na hora, não tem estoque. Tem o prato que eu abro a geladeira e pego o prato pronto e entrego, entende? Então você tem as duas coisas. O meu garçom é quase um vendedor. Ele está tirando um pedido para a área de produção de uma indústria que é a minha cozinha. Então isso demanda uma energia e um nível de problema que você não imagina, né? Tipo, eu também não tenho exata percepção de quantas coisas eu vou vender e de quais são. E nem que dias.
Então Isso. você abre o restaurante e fica com a porta aberta. Pode ser que entre cliente, pode ser que não, pode ser que entrem mais, pode ser que entrem menos. Então é assim. Que dureza, hein? E você sabe, eu queria depois voltar nesse seu processo contemplativo, mas você entrou no assunto que eu ia te fazer essa pergunta. Há muitos anos atrás eu assisti um filme. Eu gosto muito de assistir filmes com a temática de comida, a Festa de Babette Sim. e tal, né? E tem um filme que poucas pessoas, não sei, não foi um filme de grande público, que eu acho que o nome é A Grande Noite. E é a história de dois irmãos, homens, do Brooklyn, e que resolvem abrir um restaurante. Um deles era o cozinheiro e o outro era, vamos dizer assim, o comercial. E eles colocam a poupança deles ali, os irmãos e tal, e abrem o restaurante, bacana, toalhas brancas, e inauguram o restaurante e ficam esperando as pessoas virem. E ao lado do restaurante deles tem uma lanchonete de hambúrguer. Então, o comercial fica na porta, eu acho que era com o Ray Liotta, que até morreu, faleceu, acho que era. E ele fica vendo ali o hambúrguer, né, lotado, cheio de gente, num movimento danado, e não entra ninguém no restaurante. Ninguém. Dia 1, dia 2, dia 3 e tal. Dias e dias sem ninguém entrar no restaurante. Acontece muito. Pois é. E aí um dia entra um casal. E o comercial que está ali na porta, pois não, sei o quê, só pode escolher a mesa e tal, e bota ali e tal, oferece o cardápio para o casal, e a mulher abre o cardápio e tal, vê ali o que ele tem, e ela escolhe uma massa e fala, mas eu não queria essa massa com esse ingrediente X. Ele, pois não, anota lá. Vai no irmão, cozinheiro, e fala, olha, primeiros clientes, e aqui está o pedido dessa mulher, mas só ela quer que tire tal ingrediente. O irmão fala assim, não vou tirar. Essa massa sem esse ingrediente não funciona. E o irmão fala assim, são os primeiros clientes, você vai tirar, sei lá, a linguiça. E o cara fala, eu não vou tirar a linguiça. E aí, você está falando, né, que tem cliente que vem, tira a cebola, eu não gosto de tomate, eu quero tomate sem casca. Gente, deve ser um inferno. Eu não sei se eu conseguiria viver numa indústria como essa. Não é porque... Difícil. E tem um lance importante nisso que você está dizendo. Dependendo, obviamente, do restaurante, e normalmente, quem está criando a receita está pensando na receita. E é como se o cara estivesse compondo uma música. Exato. Aí você chega lá e fala assim, tira 3 notas dessa música, desafina. Entendeu? Às vezes desafina. E é muito ruim para quem cria, né? Por exemplo, o chefe, enfim. Os restaurantes que têm um pouco mais de presença de chefe, de receitas mais elaboradas. O Vitor mesmo, né? Que é meu sócio na Tasca. Ele ficava doido. Porque, por exemplo, em Portugal, o bacalhau é servido com carboidrato. Com batata. Via de regra, batata. Aqui no Brasil, o brasileiro quer comer arroz. Com bacalhau. E batata e bacalhau. O bacalhau, arroz e batata? 2 carboidratos. Os 2 carbos. E não tinha porção de arroz quando a gente abriu a Tasca. Porque a Tasca veio fiel ao que é... A gente quer saber da Tasca. A Tasca é filial de Lisboa. Então ela veio fiel. Óbvio, tem uma alteração outra de ingrediente por questão de mar, enfim, produção aqui de gente tem jabuticaba, ela não tem, mas enfim. Algum detalhe desse, mas assim, os pratos foram todos montados de uma maneira. E eu briguei com o Vitor pelo menos uns 2 ou 3 meses no início da abertura. Nesses 3 dias que não entra uma pessoa, e a pessoa que entra fala, eu quero uma porção de arroz. Aí eu vou na cozinha, Vitor, não tem arroz, não vai comer meu bacalhau com arroz. É igual o filme. Aí eu ia lá na cozinha pegar os funcionários, do rango dos funcionários, dar um pouquinho de arroz e levava escondido. Porque eu não ia perder o cliente, né? Então, assim, é isso que você está dizendo. Isso é um fato verídico. E, acontece. Mas brigamos muito. Até em casa de família, isso que ele está falando do bacalhau e do arroz, eu adoro cozinhar bacalhau. Aliás, preciso... Você tem que ir na Tasca. Tenho que ir na Tasca. Tem que ir na Tasca. Adoro. E as receitas que você faz de bacalhau, nenhuma tem arroz. Não tem receita de bacalhau batata original que você aprende num lugar, que você aprendeu em outro país. Não existe o bacalhau com o arroz. Aí experimenta fazer isso para uma festa de família. Não, é como se você não tivesse feito nada, Cris. Porque assim, eles estão esperando que vai vir o bacalhau com o que quer que você tenha feito. E mais o arroz. Claro.
Isso é muito do É brasileiro. muito Eu do falo, brasileiro. o Ele quer um arroz pra O comer. brasileiro come arroz. E se bobear, põe um feijão junto. Aí eu ia falar isso agora. Ai, Eu ia falar, não, Jesus. botar o feijão no bacalhau não dá, né? Mas isso, você imagina, ele convence o homem que tem o restaurante lá em Portugal. Vamos fazer uma coisa típica, não sei o quê. O homem põe o pé aqui, dia seguinte ele tá pronto. Não, vamos pôr um arroz aí. Não, as brigas eram homéricas, assim, porque também lá em Portugal, a Tasca tem 2 horários de reserva, né? Às 19 e às 21. Quem chega às 19 sai às 21, quem chega às 21 sai às 23. Um salão pequeno roda 2 vezes. Em São Paulo tem que ser assim. Eu falei, Vitor, esquece. 7 horas. Não tem ninguém. Se chover, ninguém anda em São Paulo. O cara não vai chegar nunca. Vai atrasar. Lisboa é E não menor. vai sair às 9. Porque o brasileiro é folgado, né? É, né? A gente, dentro do nosso país, a gente é ridículo, eu diria. Quando vai pra fora, se comporta que nem um cordeirinho, aceita Que legal, tudo. essa perspectiva é muito interessante. Mas é óbvio. Chega atrasado num restaurante na Europa, você não entra. O cara, desculpa o termo, caguei pra você, tchau, vai embora. Aqui, cheguei atrasado, desculpa aí. Aí você fala, bom, você tem que sair às 9. O cara bate na mesa e fala, tô pagando, eu não vou sair daqui. Que feio, né? E lá na Europa, 9 horas, vaza, filho. Opa, sim, senhor, tô indo. Tá. Que feio. A gente sofre por conta disso. No Dia das Mães agora, eu tive 38 no-shows. E aí eu fui levantar, descobrir coisas, etc. Depois, conversando um pouco com pessoas, tem gente que faz reserva em 3 restaurantes para escolher no dia qual vai. Ah, não, que feio. Gente. Gente, não façam isso. Não, e assim, é horroroso, porque assim, depois o Brasil é caro, entendeu? O restaurante cobra caro. Cara, eu tô cobrando o no-show, entendeu? Porque não faz... E o brasileiro, quando ele quer um serviço, vamos usar um termo exagerado, meio que escravocrata. O garçom não é um garçom. Ele é meu escravo. Meu. Via de regra, o cara, a capacidade de... O brasileiro quer que tenha 15 pessoas em volta da mesa dele. É, né? Você vai para qualquer outro lugar. É. Óbvio que você não está falando de estrelas Michelin, restaurantes tem um serviço, mas na média geral, botou a garrafa de vinho na mesa, tchau. Embora, né? Qual que é o seu pedido? Ah, eu quero isso, tá, entrada, prato, sobremesa, tá tudo pedido, você, tá, tchau, eu não volto mais. Aqui o cara traz um chopp, traz mais um chopp, eu também quero. Volto pra pegar. Eu também quero. Traz um 3 copo com vezes gelo. pra trazer. Traz um copo com gelo. Isso, o tempo todo. Eu esqueci de pedir um limão, mas o meu limão é espremido. É espremido, mas o meu é em Se você fatia. fizer isso na Itália, o cara vem te traz o primeiro chopp, ele derruba em você. Vou ficar andando aqui pra te servir, entendeu? Não. Porque a gente tem um pouco essa cultura. De servir, né? Porra. E E fica caro. fica muito caro. E é engraçadíssimo isso que está falando, porque trabalhei com muitos estrangeiros, né? Outra história. Então, eu trabalhei num banco e vinha muita gente. Então, invariavelmente, você recebe a pessoa e vai levar para jantar. E os estrangeiros, os americanos, sempre ficaram, assim, extasiados com o serviço nos restaurantes. Porque é isso, né? O garçom tá ali o tempo todo, oferecendo e tal, né? E uma vez, enfim... Eu já levei os caras para jantar e viajei, tô lá e os caras foram retribuir, vamos levar você para jantar. E fui jantar com os caras. Comemos, não sei o que e tal. E, vamos, sobremesa? Sobremesa. E a gente dividiu uma sobremesa, botou a sobremesa no centro, e cada um deu ali uma garfada e tal, e não comemos a sobremesa, ficou por ali. Chega a garçonete, Nova York. Ela pergunta, né? Terminaram? Terminaram. E ela pega aquela sobremesa que quase não foi comida e leva embora. O meu amigo fala assim, se fosse no Brasil, o garçom teria falado assim, você não gostou? Quer outra coisa? Lá nos Estados Quer levar? Quer levar? Quer que embale? Quer que embale? E aqui ele fala assim, aqui na Nova York é o seguinte, não comeu? Foda-se. Não comeu? Ferre-se. Você pediu, eu trouxe, você vai pagar. E já não comeu, levou. Já tá no preço. É engraçado, né? E eles ficavam fascinados com nossos serviços de restaurante. Claro. Porque nós somos super servientes, vamos dizer Tanto assim. que eu acabei de voltar de Portugal, né? Tem muito brasileiro trabalhando lá e eu acho que assim, isso tem um pouco a ver com a nossa cultura, que é um pouco mais, né? Tipo, vamos receber. O brasileiro é diferente nesse sentido, né? Então, assim, tem muita gente trabalhando fora. Mas existe uma diferença entre você ser atencioso, simpático e gentil e etc. e tá escravizado, entendeu? Dentro de uma mesa. Eu fico doido quando o cliente fica alugando meu garçom.
Aí reclama do serviço, entendeu? Porra, às vezes não dá, tem mais mesa para atender, sabe? Ajuda o restaurante a funcionar melhor, né? Porque também, isso eu acho que assim, por isso que eu digo que a gente meio que se sabota, né? Tem cliente que acontece bastante. É mesa para 8, tá bom, a gente faz reserva até 1 da tarde. Ah, tá bom, chega uma pessoa às 8. Da mesa das 8 chega uma pessoa. E fica esperando as outras 7 até as 2 da tarde, ocupando a mesa. Tipo malandragem. É entendeu? ótimo escutar isso, né? Gente! Por quê? Porque eu só faço reserva até 1, mas a família quer comer às 2. Então ele às vezes vai até o adolescente que tá no videogame, E no fica celular, jogando lá. e fica na mesa, entendeu? E, porra. E Outra- se você não deixa sentar, você é grosseiro, você não sei o quê. Aquela mesa já podia ter rodado 2 vezes, entendeu? Eu poderia ter faturado. Sensacional o que você está falando. Eu notei, nas últimas vezes que eu viajei, se a gente fazia reserva para 3 ou 4 pessoas, enquanto não tivessem Todo mundo todos, não senta. não senta. Sim. Em Nova York é assim, você não senta. Mesa para 3. Ah, tá bom, cadê os outros 2? Estão chegando. Ah, pois não, a gente vai Agora. esperar. Não senta. Não senta. E aqui, e assim... E não senta, e não. você E quer sabe qual é saber? o problema? E eu espero, eu não crio caso. Então, mas você vai voltar para fila, então você não entendeu na exato. reserva? Exato. Aqui, se você fizer isso, amanhã tá no Google lá. Um atendimento horroroso, tive que esperar, fiz reserva e tive que aguardar. Ele não fala que ele teve que aguardar a família dele chegar. Ele só fala que teve que esperar a mesa que ele não fez, entendeu? E você está falando de pessoas que são pessoas que viajam, e como você falou, e quando vão para fora, É se isso que me comportam. incomoda. E é por isso que eu acho que a gente tá nessa draga desse país. Porque aqui a gente faz coisas que não faria fora. Excelente perspectiva. É engraçado, tá falando de coisas que eu não pensava. Eu li um texto outro dia, um artigo que eu não me lembro de quem. O cara estava no aeroporto presenciando um pai embarcando um filho, jovenzinho, de uns 18, 20 anos, para uma temporada nos Estados Unidos. E aí ele relata o diálogo. Filho, lá você não me faça isso, não faça isso, não faça isso. Porque lá é sério. Pois é. Você vai ter problema. E fazer esse comentário do, olha, lá é sério. Isso aqui é Lá a coisa não. mais absurda. Aqui era para ser sério, mas a gente avacalha. Sim. É o caso do cara do Porsche. É. Nossa. Você entendeu? Então, assim, Não, é. isso em qualquer outro lugar, entendeu? Então, o cara se permite fazer certas coisas aqui porque eu tô em casa, tô jogando em casa, entendeu? Aqui quem manda sou eu. Então, e a gente se lasca entre si. Porque o cara matou o outro, entendeu? Quer dizer, a gente... Assim, eu tenho sérias questões sobre isso, porque para mim faz muita confusão, sabe? Por que a gente não... Porque é aquela coisa entre ética, né? E... Como é que era? Agora, O que é legal e o que é moral, será que é isso? não, mas tinha uma diferença entre o que você faz sozinho, por exemplo, não tem nenhuma câmera aqui, eu vou me comportar igual. Se tivesse uma câmera. É que você é ético, eu não vou lembrar. Quando você age em privado da mesma forma que agiria se tivesse um público para te cobrar, né? Exato. Então, mas aqui tem uma palavra que é uma diferença entre ética e moral, acho que é isso. Né? A minha moral não permite que eu faça essas coisas independente de... entendeu? sim. Assim, eu não vou lembrar a tese, mas é muito curiosa, porque é exatamente isso. Porque a gente tem que ser retilíneo no que tá fazendo, sabe? Não é porque eu dei um jeito de ninguém ver e vou fazer. Né? Que é o que a gente sofre faz bastante. muito isso. A É muito corrupção cultural, é isso, né? Exato. É muito cultural. E o país paga um preço muito caro. Você está falando você aí... passa pelo amor de Deus. O cara faz uma reunião com você escondido para falar de... Sabe? Cara, não tem essa. Vamos sentar então todo mundo. Põe na mesa. Vamos aqui, né? Vamos falar sobre tem isso. Tem vergonha, né? Tá envergonhado? Por que a gente não pode falar com outras pessoas na mesa, né? Pois é. E aí, vocês estão falando isso do comportamento. O comportamento vai impactando na economia, vai impactando também nos representantes que as pessoas escolhem. Claro. Não é? Como é que você lida com o que as pessoas falam de vocês na internet? Que ele falou isso do Google. Eu tenho uma curiosidade enorme. Também queria saber de você, Cris. Como é que vocês lidam com isso? Você sofre muito mais que a gente com isso, não? Você sofre bastante. Aliás, Nossa. Todos nós sofremos, né? Não, mas você é incomparável, pelo amor de Deus. É uma você coisa... tem posições bastante... E a galera... É aquilo.
É porque, no meu caso, assim, o que eu vejo eu tenho uma posição e a pessoa se sente pessoalmente ofendida pelo fato de eu achar que eu tenho a liberdade de me posicionar. É como se eu tivesse feito a ela uma ofensa pessoal. E aí ela resolve me ofender pessoalmente ou perseguir. E se eu falar, desculpa, é só minha opinião, você não pode me perseguir. Ó, aí ela está me perseguindo. Que é sempre assim, bate a carteira e grita, pega ladrão. Mas, por exemplo, no ramo de business, você sabe que já é um filão comercial você vender review no Google, pro bem e pro mal. O concorrente compra para ir lá esculachar o restaurante do outro, gente que nem foi. Eu vi sobre isso. Business. Eu desconfio muito, por exemplo, quando eu compro coisas online, dos reviews. Não sei porque alguém falou isso para mim. Eu leio os reviews de algum produto que eu vou comprar. Eu não compro muito online, mas eu já comprei, obviamente. E aí eu vou ver os reviews e falo, nossa, tá tudo tão bom aqui. Será que é? Sabe? O review de produto eu acho mais difícil um pouco. De restaurante, a galera às vezes escreve mesmo e tá tudo bem. Enfim, a gente tem notas boas, graças a Deus, né? Mas assim, é isso que você tá dizendo. É difícil lidar com isso. Porque, por exemplo, outro dia um motoboy que foi retirar uma comida, sei lá, um Rappi qualquer, um iFood, não sei, não me lembro. O meu garçom que atendeu ele na porta, ela falou, tudo bem, você vai retirar um pedido? Tá, guarda um minutinho aí. Tá? Aí tá bom, ele sentou na área de espera. Aí ele falou assim, olha, será que dá pra você esperar, botar uma cadeira mais para cá? Você espera, porque essa mesa a gente ocupa para espera dos clientes. Muito bom. O cara ficou meio invocado, saiu de lado. Daqui a pouco eu tô olhando os reviews lá, tem uma nota 1. Atendimento do restaurante péssimo. Aí eu cliquei para ver quem era e lembrei da cara do menino. Era o mesmo. Quer dizer assim, dá a impressão que ele foi consumir no restaurante, mas ele ficou chateado. Enfim, não sei como é que foi a discussão, mas enfim. Vai lá e põe um sem nunca ter comido, entendeu? Sem nunca ter sido atendido. Então, assim, começa a virar ferramenta. É igual... enfim, eu tenho certas restrições em relação às mídias sociais, né? Mas as pessoas agora perguntam, às vezes, principalmente na minha área, quantos seguidores você tem, né? Ou você é convidado para ir num lugar pelo número de seguidores que você tem, né? É verdade. Eu acho isso tão confuso, porque a régua de valor das pessoas é assim... Passou isso, entendeu? Não é o que você fez, o que você faz, quem como é você se comporta. Você tem bastante seguidor? Então vem aqui. Vem ser meu amigo. Entendeu? Isso é muito louco para mim. Você sabe, você perguntou no meu caso, né? Eu no começo, quando eu me tornei uma pessoa pública, eu comecei a colocar minhas posições e tem gente que gosta do que eu falo, um pouco parecido com você, né? Tem gente que não gosta. E eu quando olho para trás, eu começava a me justificar para as pessoas que me criticavam. Eu ia lá e me justificava. Não adianta. Pois é. O meu pessoal da comunicação, que é o pessoal técnico, Cris, não faz isso. Não, mas eu preciso conversar com essa pessoa. Cris, não faz isso. Eu custei muito a não estar nesse lugar de ficar conversando, batendo bumbo para maluco dançar. Né? E agora, então, assim, tinha gente que me ofendia e eu ia lá e falava assim, por que você me chamou de vaca? Eu conversava com a pessoa. Quer dizer, eu nem sabia quem era, a pessoa me xingou de vaca ou de vagabunda, falou qualquer nome, e eu ia lá e falava. E o pessoal falou, você está falando com esse maluco ou com essa maluca? Para com isso. Eu falei, não, porque, veja... Então, assim, me custou, como eu vim do privado... Sim. Quem era eu na fila do pão? Eu tinha lá meus... Mas mesmo no privado, estou te falando de restaurante, assim, tipo... Não adianta, o cara encrencou com você, vai você encrencar. Tem duas opções. Ou você reverte ele num fã... né? Que acontece às vezes, você fala, tive um problema. Ok, vou resolver o problema. Você quer que eu resolva o seu problema? Eu resolvo. Agora, a outra, ele não quer uma resolução do problema. Ele quer te ofender, ele está desapontado, ele quer te pôr para baixo, ele quer te destruir. Ponto. Então, assim, né? ele virou... Ele não está... É um hater. Ele não está aberto a uma negociação. Né? Já teve clientes que... que houve? Veio, sei lá, um delivery, problema. Tá bom, eu troco o prato, mano. Não quero mais. Peraí, então... Não, porque vocês são incompetentes. Cara, eu estou tentando resolver. Você quer que eu resolva ou você vai ficar me ofendendo? Boa. Não, eu só quero meu dinheiro de volta. Tá bom, tá aqui seu dinheiro de volta e tá tudo bem. Ponto. Não perco meu tempo, entendeu?
Agora, quando o cara quer uma solução do problema... É que Ford já dizia isso, né? Como é que ele falava? As empresas... todas as empresas têm problema. Todas. É impossível você ter uma empresa que não tem problema. O que as diferencia é a maneira como resolvem. Então, assim, ok, a gente tem um foco em solucionar um problema. Tá todo mundo ligado para resolver um problema. Mas o cliente também tem que querer, né? E quando ele não quer, é o que acontece. O cara vira hater. Ele não tá lá para escutar a sua opinião, querer entender. Você pergunta porque ele me chamou de vaca, ele vai responder. Não tem lógica o que ele está querendo. Ele quer... No seu caso, acho que ainda tem um componente, porque quando você lida com produto, fica mais claro para quem está em volta tangível, né? Que o fulano só quer encrenca. Que o fulano não quer nada, porque ele vai se colocar no lugar e vai falar, ofereceu já para trocar pizza, já trocou, já não sei o quê, que é problema. Agora, você tem uma questão que é assim, muitas vezes você esfrega na cara da pessoa que ela é burra e fracassada. Por quê? Quais são as críticas que vêm para você? Não, porque esta madame, esta privilegiada. Por quê? Ele tem que enfiar a Cris na caixinha de quem já nasceu com a vida ganha, que senão ele tem que admitir que ele é incompetente. Ele vê você falar tal coisa, ele fala, não, essa é uma pessoa que desde muito desde tem a idade, foi educada com os melhores professores, por isso ela raciocina assim. Eu, se tivesse tido o que ela teve, eu também seria igual a ela, eu estaria no mesmo lugar. Então ele tem que ficar chamando a Cris o tempo todo de... Por quê? Sim, mas ele tem que falar que ela partiu de cima, porque senão como é que ele justifica que ele partiu de cima dela, ela passou e ele tá aqui? E eu acho que com você tem muito isso. Por isso que eles falam madame e não sei o quê. Porque você tá esfregando na cara dele que ele é um derrotado. Que horror. Mas Cris, a pessoa imagina, não que você está na fazendo fantasia isso. da pessoa, né? É na fantasia tá dentro da dele. pessoa. Ele não se aceita, ou ele tem vergonha de quem é, ele tem não sei o quê. Ele precisa pegar você para Cristo, né? Vai procurar uma terapia, que é bom. Eu acho. Né? E aí, voltando, eu queria voltar na questão contemplativa aqui do Edry. Né? Você falou que fez o caminho de Santiago, você falou que agora passou um tempo, né, descansando, olhando, observando, que você está mais emotivo, porque você sente... Mais do que qualquer coisa, ficar sozinho um pouco. Ficar sozinho, né? Eu digo ficar uns 3, 4 dias. Assim, se você conseguir ficar 3, 4, 5 dias sozinho, você já vê que a coisa balança a tua cabeça. Né? Porque a gente fica sozinho. Fiquei hoje sozinho. Não é nada. É igual o caminho. O caminho você tem que... Tem que se aguentar 30 dias. Eu divido até em fases o caminho, sabe? Tipo, tem a fase do corpo, né? Que eu acho que é a primeira fase, no sentido que você está se entendendo o quanto você consegue andar. Quanto meu corpo dói, quanto minhas pernas doem no dia seguinte, porque é um processo de vários dias seguidos. Então, a primeira semana ali, você está se entendendo quanto peso eu carrego, quanta sede eu tenho, quanto água eu preciso às vezes eu preciso parar, quanto eu preciso comer, enfim. Essas são sensações físicas. Depois você entra... na fase da mente, né? Então, assim, teu corpo já está funcionando, está tudo bem, eu já sei quanto eu ando, cara, tem que sair, quanto eu vou comer, quanto água eu levo. E aí a cabeça está solta nesse momento. Eu não estou sentindo mais nada físico, eu estou com a minha mente solta. Aí você começa, eu estou com saudade do quê? Estou sentindo falta disso, com medo daquilo, estou ansioso porque eu não sei se eu vou ter onde dormir. Você está com todas as sensações da sua cabeça. Ali, a sua cabeça trabalhando loucamente durante mais uma semana. Depois você se entende com isso tudo. Eu já sei que na pior das hipóteses eu durmo embaixo de uma marquise de uma igreja, na pior das hipóteses eu vou sempre arrumar um lugar para comer, e eu vou tratando as minhas ansiedades, daqui a pouco acaba, eu vou ver as pessoas. Foi legal ter conversado com essa pessoa que estava andando do meu lado hoje. Então você trata a parte... E aí você entra na fase do espírito, para quem acredita, né? Que aí você fica maluco, porque aí são coisas, puta, se eu morrer vai acontecer o quê? Tem vida após a morte, a gente encontra as pessoas depois, aí você fica numa viagem e aí você chega em Santiago. E aí quando você chega nesse lugar, você olha e fala assim, caraca, e uma energia, eu acredito muito em energia, assim, tipo, eu olho uma pessoa, eu gosto dessa pessoa, não gosto, assim, tipo, é muito nítido pra mim, assim, eu tenho uma sensibilidade muito alta em relação a isso. Então, me sinto confortável essa pessoa. É energia, é alma, é espírito, sei lá, chamem do que quiser.
E você chega em Santiago, a galera toda que chega diariamente ali, chega com uma energia muito positiva, no sentido de conseguir, no sentido de alcançar meus objetivos, sabe? Então, o lugar cara, você chega e você fica maluco, assim. Aí você vai vendo pessoas reencontrando ali, sabe? É muito legal. Então, assim, ali para mim fecha toda essa questão, sabe? Então, é o que eu tô dizendo. Fases, né? E tem gente que faz o caminho de Santiago em 5 dias. Porra, não dá tempo de nada, entendeu? Saiu correndo, né? Então, assim, acho que é isso que você tá dizendo. Que você tem que, numa hora, você tem que deixar um pouco a coisa fluir, né? Mas Enfim, você... te atrapalhei. Não. Mas você, por exemplo, tem pessoas... Eu, por exemplo, já passei várias situações, como todos nós, né? Eu procurei... sei lá, eu vou num templo budista, eu escuto uma lama, enfim, tem quase que uma orientação. Você... Tem alguém, tem um guru, vai a algum lugar? Não. Eu fui pra Tailândia também, fiquei um tempão enfiado com uma os caverna? Buda lá, tipo assim, aquelas coisas malucas. Mas assim, é que eu acho que é óbvio que escutar coisas, mantras, músicas e coisas ajudam, porque às vezes acendem algumas coisinhas que a gente não consegue perceber. Mas eu acho que com o tempo, com o treino e com a coisa você acaba alcançando você mesmo, né? É só prestar atenção. É o que eu falo, a gente não para prestar atenção. Por que minha cabeça está indo por esse lado? Por que eu senti isso? Para e pensa. O que aconteceu? Muito bom isso, hein? Gostei. Não precisa ninguém para dizer assim, olha, você está sentindo isso, sabe? É óbvio que ajuda. Eu estou longe de querer ensinar alguma coisa para alguém. Mas eu acho que assim, falando um pouco e trocando experiências e contando o que acontece, é que às vezes acende... Ontem eu falei com uma amiga minha, até me ligou hoje para agradecer. Adri, o que você falou ontem foi muito bom. Eu falei, mas o que eu falei ontem, no meio de uma conversa? Aí você falou que a gente tem que se livrar dos problemas, que ficar carregando problema não resolve. Óbvio, né? Que coisa mais óbvia, o que eu falei demais? Não, mas esse negócio ficou me martelando. E ela estava com uma dívida que precisava resolver. E ela falou, não sei se eu vendo minha moto. Eu falei, vende essa moto, paga suas contas, tira isso da frente. Você vai carregar isso quanto tempo? Pra quê? Você tem solução em curto prazo? Não. Eu estou esperando isso acontecer. Esse tempo... Cara, eu sou um imediatista de primeira. Eu não quero passar nenhum dia infeliz, eu não quero passar nenhum dia triste, eu não quero nada. Então, assim, eu tenho que sair das situações. E às vezes você tem que se desfazer de coisas, ou tomar ações. E quando eu disse para ela, vende a moto, o que tem? Você não vai morrer por causa de uma moto, entendeu? Mas você vai se livrar de uma coisa na tua cabeça que te incomoda todo dia. Você está com uma dívida e não paga. Tem uma piada, né? Me lembrou de uma piada de um cara que tinha uma dívida. E ele todo dia recebia uma ligação do cara que o cobrava. E ele não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir porque ele estava com a dívida e o cara ligava, vai pagar? Não consegui, espera mais um dia. E todo dia o cara cobrava a dívida e ele não conseguia dormir. Aí um amigo um dia dele falou assim, fala pro cara que você não vai pagar. Quem vai parar de dormir é ele. Não é um pouco que você falou com a sua amiga. Tem uma solução, né? Vende a moto, assim. Mas isso é tão interessante, tão importante, porque tem aquela coisa, o que não tem remédio, remediado está. Você sabe que tem uma coisa que eu também outro dia estava... a gente tem muito problema, né? Mas assim, adianta você ficar dormindo em cima deles? Né? Que você falou, tem solução? Então vamos trabalhar na solução. Não tem solução? Então já está solucionado. Tem solução? Vamos trabalhar. Não tem? Agora tem gente que fica e nem soluciona e nem aceita como solucionado. O Dalai Lama fala isso. Um livro, você acabou de repetir o Dalai Lama. Vai uma pessoa... Não sabia. É verdade, olha só como é que você é profundo, né? Que o Dalai Lama, que é um pouco disso. A pessoa vai e fala um problema. Você tem um problema, você pode resolver esse problema? Se você tem um problema e você pode resolver ele, você não tem um problema. Porque tem uma solução. Porque tem uma solução. Você tem um problema, você não pode resolver ele, você não tem um problema. É isso. Dalai Lama fala isso. Essa coisa da filosofia oriental, como são culturas muito antigas, eu acho que tem um tempo maior de maturação, de ver os ciclos do mundo, né? Porque, por exemplo, eu divido assim, entre fé e espiritualidade. Eu sou cristã e eu tenho fé, e o povo aqui, tudo da equipe, é testemunha.
Eu tenho fé, mas eu tenho fé assim, não que eu peço e vai acontecer. Eu rezo e eu sei o que vai desenrolar sozinho e o que não vai ser e eu tenho que me adaptar. É que às vezes você joga energia sem perceber aí. Não, isso E é uma soluciona. coisa. Não, assim, isso é uma coisa da minha fé Sim, mesmo, que eu rezo e aí eu falo, não, tal coisa... E você reza o quê? Pai Nosso, Ave Maria? Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Salve Rainha. Jura? Em latim. Aí, mas, por exemplo, eu vou ao templo budista que fica perto da minha casa, que é o Fogo Anshan, para essas práticas de meditação, porque eu acho que eles compreendem o funcionamento do nosso corpo e a interligação corpo-espírito de uma forma que a filosofia ocidental não compreende. E me ajuda muito isso. Não. O que eles têm de práticas, por exemplo, de meditação, ou mesmo Kung Fu, Tai Chi Chuan, a caligrafia, que é uma coisa que eu gosto muito, nossa, faz uma diferença. Eu acho que faz uma diferença enorme. Domingo agora mesmo eu fui. Domingo não, sábado eu fui lá. E é tão engraçado, o Brasil é engraçadíssimo, né? Porque o templo budista e a igreja onde eu vou à missa são na mesma rua. É 500 metros de distância um do outro. Fala pra mim. Nós somos sincréticos, né? É muito interessante. Eu me lembrei da Vera Holtz, que estava sendo entrevistada, acho que eu já falei aqui no outro episódio, que ela estava sendo entrevistada pelo Marcelo Taz. E ele pergunta para ela, você tem fé? E ela fala assim, eu não ganhei esse presente. Eu também, eu não ganhei esse presente. Mas você sabe que é assim, uma coisa que... Eu acho que dar nome às coisas é complexo. Porque as palavras têm um poder, uma força, né? Quer dizer, ela significa alguma coisa. E fé para você pode significar diferente do que significa. Sim. Entendeu? Ele tá incrível, hein? Tá. Mas é sério. Ele tá muito reflexivo. tá demais, tá como ótimo. você percebe a palavra. É verdade. Porque é simplesmente uma palavra. É verdade. Você fala fé, são 2 letras. O que fé significa para você é diferente do que é para mim, é diferente do que é para Madeleine. E pode não significar nada para alguém, mas é uma palavra. E não tem nada a ver com o que você sente, entende? É tudo uma interpretação daquilo que você leu, escreveu, ouviu. Para mim é difícil encaixotar as coisas, sabe? Tipo, não tem essa caixa. Tem o que você sente. E o que você sente não tem... É só você sente. Eu nunca vou sentir o que você sente. E vice-versa. E enfim, cada um tem a sua. Por isso que não dá para fazer qualquer julgamento de nada, né? Eu acho que as pessoas até que julgam os outros são muito injustas, né? Isso a gente fala sempre, né? Você não tá na pele do outro, você não tem empatia. Mas assim, cara, não dá. A gente é uma construção de ações e decisões ao longo de uma vida inteira. Todo dia você toma 50 decisões que te levam para um lado ou para o outro. Isso te constrói como pessoa, né? E acho que isso, cada um tem o seu, né? E ninguém nunca vai conseguir entender o outro, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco na superficialidade aí, né? Vamos... Eu acho que a gente tem que tentar fazer o que o outro precisa, sabe? Assim, no sentido de... Como é que eu posso te ajudar? Seja para falar, tenha fé, tá tudo bem, entendeu? Vai lá. E aí, olha, a gente está se encaminhando aqui para o fim. Ele falando, contando a história dele. Você lembrou de um filme? Eu lembrei do outro, que eu não sei se vocês já viram. O Filho da Noiva, com Ricardo Darín. Eu assisti. Que é um filme assim, eu chorei. Eu fui ao cinema a primeira vez, eu chorei tanto que na segunda eu levei óculos escuros. Você foi 2 vezes? Ao cinema, e vi mais outras tantas. Ele é focado em uma coisa, que é num relacionamento do cara, um senhor já, que a mulher dele tá com Alzheimer, e ele mantém aquela relação. Mas o personagem do Ricardo Darín é o filho, que é um restauranteiro. Muito estressado, que estava à beira de um infarto. É quase uma palavra só, tá? E tentando... É uma história paralela. Ele tá ali tentando girar não sei quantos pratos ao mesmo tempo e ninguém ajuda, entendeu? Porque o cara quer fazer o negócio direito, aí um dá um problema, o outro dá um problema, aí o cliente não sei o quê, aí o garçom não sei o quê, aí o fornecedor não entrega. Nossa. E ele resolve uma hora que ele falou, não, eu não vou mais ficar
nessa roda viva de loucura. E pá, e muda de vida. Que esse é uma das grandes coisas do filme. E você tem meio essa impressão, porque tudo que é entrevista sua que a gente vai vendo, você tem não sei quantos mil empreendimentos ao mesmo tempo. Tem um monte de E coisa. Mas isso- eu tô caminhando para não ter nada. Como assim? Não, Não, queremos não, brincadeira. 1900, que fazer panfletagem, em frente a 1900, em frente a Não, Ah, tal. gente, não, pelo mas amor assim, de Deus, não. isso é um patrimônio da cidade. Nunca ela vai. É que, na verdade, assim, a empresa cresce e a gente se afasta um pouco. Né? Quer dizer, é o caminho natural. Eu acho que, assim, óbvio, eu cheguei a entregar pizza, embalar pizza, cortar pizza, fazer pizza, assar pizza, fazer de tudo lá dentro. Né? Eu, a minha família, todo mundo. Mas a pizzaria hoje funciona como uma empresa grande, tem gente para todas as funções. Então, assim, a gente se afasta um pouco dessa parte Claro. difícil do restaurante, que é o dia a dia. Quer dizer, se ninguém for na pizzaria no sábado ou no domingo, ela vai funcionar. É diferente da Tasca um pouco, porque a Tasca é um negócio menor, é um só. A minha presença é muito mais relevante, né? Lá dentro, porque assim, eu tomo muita decisão todo dia, porque eu não tenho... O problema... Enfim, não é um problema, mas enfim, as fases dos negócios demandam mais ou menos, né? A Tasca é um restaurante demandante de gestão hoje, né? Porque assim, eu não tenho como contratar um financeiro, um cara no marketing, um cara de compras, não tenho. Tenho eu, mais um cara que me ajuda aqui, outro que ajuda ali, e vamos tocando, entendeu? Porque se eu puser um staff para controlar aquilo, acabou. Não paga, né? Não paga, a conta não fecha. Então, o que eu digo assim, só que eu tenho a vantagem de já estar um pouco mais evoluído nesse sentido de sofrimento, sabe? Se eu Você já entendeu, né? Eu já sei onde vai chegar. Eu já sei o que acontece. Então, assim, eu sou um pouco, tipo, Tá calejado. sabedor do que... Tá mais sábio. Eu não sofro, entendeu? Não sofro mesmo. Já passou essa fase. Se eu tivesse tido a Tasca, quer dizer, se voltar o tempo 30 anos atrás ou 40 anos atrás, eu estaria estressadaço hoje. Não estaria aqui nunca. Estaria lá no almoço agora. Entendeu? E, finalmente, a Tasca da Esquina está numa esquina. Finalmente. Porque Foram não era a 13 Tasca- anos arrumando. E eu já fui na Tasca da Esquina de Lisboa por recomendação dele. Amei. Muito bom. A gente comeu muito bem. E a Tasca da Esquina... Quer convidar todo mundo aí para ir na Tasca da Esquina? Convidadíssimos, todo mundo. A Tasca da Esquina, olha, é assim, eu sou suspeito para falar, mas a Tasca começou de uma maneira muito engraçada, porque eu não gosto de bacalhau, eu nunca tinha ido para Portugal, assim, aí eu tinha bar, restaurante na época, um monte de coisa. Padaria, né? Aquela padaria. Não, ali, né? ainda a padaria veio depois da Tasca, mas assim, quando o Vitor, o Vitor vem muito para o Brasil para dar aula, essas coisas todas, porque ele é um chefe famoso lá em Portugal. E ele falava com uma amiga nossa, falava assim, um dia eu quero ter um restaurante em São Paulo, acho que São Paulo cabe uma Tasca, etc. Eu falei, tá bom. Aí a minha amiga ficava, Drey, conversa com o Vitor. Eu falei, não quero, não gosto de Portugal, não gosto de bacalhau, nunca fui para Portugal, não entendo nada disso, não faz sentido para mim. Eu só fico zoando os meus amigos portugueses, né? Aí ela falou, não, conversa com ele. A gente conversou rápido, assim, num dia que ele estava em São Paulo, 5 coisas, ambiente, serviço, fornecedor, funcionário e preço, uma coisa assim. Alguns tópicos. E a gente viu que tinha um alinhamento, né? Funcionário para mim é que nem família, eu choro, sabe? Tipo... Fornecedor tem que ser parceiro, sabe? Puta, o cara tá precisando de ajuda, a gente ajuda. Quando eu precisar de ajuda, ele tem que me ajudar. Aquela coisa, tipo, não é simplesmente eu compro e vendo. Ambiente, puta, tem que ser despojado. Eu venho de bar e pizzaria, não tenho paciência. E na época, os restaurantes portugueses que tem a Bela Sintra ainda hoje, o Antiquários, restaurantes muito formais, muito caros, sabe? Então tudo uma coisa que não é muito que eu Você curte. não curto nada. E aí ele falou, vai para Portugal para ver o que é a Tasca. Tá bom, peguei o avião e fui lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, não tem um negócio desse aqui. Que tem a mesma comida, num ambiente mais despojado, com preço mais acessível, uma coisa mais relaxada, mais solta, assim, que é um pouco o que é a Tasca lá. Eu falei, acho que cabe. E a gente trouxe. E ficou, no começo foi duro, assim, para as pessoas entenderem o que era, tudo tal. Eu também aprendi a comer bacalhau, hoje até. Mas a Tasca já fez, agora vai fazer 13 anos, enfim. Nossa, 13 anos, perdi noção. 13. Eu recomendo, viu? Eu já estive lá muito várias bem, vezes. assim, sabe? Tá uma A gente- delícia. A gente, e é uma coisa que eu falo bastante, assim, a nossa comida é boa mesmo. Assim, é bem feita, a gente cobra justo, sabe? Então, assim,
Tanto que tá aí há bastante tempo, né, gente? Joaquim Encontrou uma Antunes, forma. que número? 197. Joaquim Antunes, 197. Estou fazendo uma chã aqui Merchan. para o meu Sim. amigo. Tá, 1900, claro, né? Tem É. 12. Vem mais uma agora na Faria Lima. Tem pela cidade toda, tem. onde a pessoa Muito quiser legal. ir, né, experimentar o gostinho de São Paulo ali. É. Estamos bem, assim, uma belíssima de uma empresa, assim, meu irmão faz a gestão hoje, tá tudo certo. Legal. É isso. Estou escrevendo um livro, né, terminando. Ah, é verdade. Fala rapidamente do disso. que é seu livro? Então, esse livro é um pouco da história, um pouco das coisas que eu falei aqui, mas, assim, basicamente é tudo virado para restaurante. Então, assim, ele deve sair, enfim, estou aqui torcendo para que ele saia por uma editora, que tem a ver um pouco com a minha área, mas a ideia é que seja um livro, eventualmente, até utilizado nas faculdades de gastronomia, enfim. Não que tenha receita ou nada, mas, assim, tem muita coisa de... Tudo que eu fiz... O livro vai chamar assim, em princípio, o sucesso não te ensina nada. E que eu acho que é um nome que tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, quando tudo dá muito certo, se aprende pouco, né? Uhum. Então, eu acho que eu tomei muita cacetada e acho que eu consegui botar no livro todas, ou grande parte das cacetadas que eu tomei na área, para evitar que as pessoas que entrem na área tomem as mesmas cacetadas, entendeu? Então, assim, ó, se acontecer isso, tem essa opção aqui, talvez seja melhor fazer assim. Questão de sócio, questão de ponto, questão de contratos. Então, nossa, vixe, cada história uma mais triste que a outra. Mas é bom porque eu acho que... Eu li vários livros de gestão de restaurante. E são todos histórias de sucesso. Pois a minha é a história de um fracasso. Um fracasso que deu certo, mas... entendeu? Quer Não, dizer, assim, acho que você fala muito bem sobre isso. Eu falo isso. Eu tive muito é- fracasso. Mas O é- fracasso é que te é ensina. importantíssimo. Ninguém fala do fracasso. Porque Esse povo se- todo que é bacana aí acha que... Mas é o que eu falo dos restauradores, né? Dos caras que trabalham na minha área. Tá todo mundo lá, o cara acha que tem restaurante, é botar um blazer e ficar recebendo o cliente na porta de entrada. Não. Você vai ter que desentupir a caixa de esgoto, entendeu? Tem que subir para arrumar o ar-condicionado, vai ter que... Entendeu? Você faz coisas que você não imagina que você precisava fazer nunca na vida. Sou um restauranteiro. Ai, Edre, muito obrigada Não, por ter imagina. vindo. Foi sensacional, né, Cris? Eu já conhecia, por isso que eu dei a dica aqui. Imagina. Eu amei. Obrigado. Amei. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, pelo amor de Deus. Eu acho que é super legal, assim, poder trocar coisas, né? Tipo, eu adoro falar. Quer dizer, não deu pra perceber. Mas, assim, é importante, assim, porque às vezes vem uma pergunta e te obriga a pensar, né? Te obriga a raciocinar, formular coisas que talvez você não tinha pensado até então, né? Então, acho que é sempre... Eu acho que a gente, como espécie, evoluiu exatamente por conta do diálogo, né? Por conta da troca. A conversa. E foi sensacional, hein, gente? Tenho certeza que o de hoje passeou por áreas que quem começou, quem estava lá no comecinho não imaginava que ia chegar. Eu não imaginava. Não vai perguntar sobre o filme? Algum filme, livro? É, nós duas demos dica de filme aqui. Filme, livro, Fala um série. filme, um livro, uma série. Uma dica, dá uma dica Uma qualquer. dica. Um parque para contemplar. Não, eu sou meio Netflix, né? A gente é de fases, né? Então tem fases que eu tô mais pra cá, mais pra lá, enfim. Eu sou muito eclético nesse sentido, quer dizer, eu gosto de tudo, né? Eu tenho muita curiosidade por tudo, né? Então, assim, sei lá, filme, sei lá. Não sei, eu gosto muito dos livros do Simon Sinek hoje em dia. Tem um que ele fala bastante, os líderes comem por último, acho. Ou se alimentam por último, uma coisa assim. Que é um livro um pouco sobre... a gestão de empresas, assim, quer dizer, o papel um pouco social disso, quer dizer, no sentido, você tem um papel ali e o líder tem esse papel de culturalmente colocar a empresa dele enfim, não dá mais tempo, mas enfim. É um livro legal, é isso. Ai, ótima dica. E muita força na peruca que esse homem tem para manter bom humor e negócios e seguir em frente. Eu espero que tenha inspirado todos vocês. Aqui a gente traz gente para inspirar você a construir a sua trajetória. Muito obrigada por ter assistido. Até semana que vem, né, Cris? Com Até mais semana força que na vem. peruca. Beijo. Beijo, pessoal.